Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é um daqueles que está meio que remodelando o mundo em silêncio. Deep Learning, ou aprendizado profundo. Totalmente. A gente recebeu um material que é basicamente um guia de estudo super condensado, sabe? Daqueles para quem precisa passar numa prova de TI amanhã. Aqueles resumos salvadores. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar o que realmente importa nesse material. Vamos tentar entender não só o que é Deep Learning, mas por que ele de repente virou um motor por trás de tanta coisa que a gente usa. De assistentes de voz a carros que dirigem sozinhos. Ok, vamos desvendar isso. E esse ponto que você falou de remodelar em silêncio é a chave, né? A melhor tecnologia é aquela que a gente nem percebe que está usando. E o Deep Learning está se tornando, assim, a eletricidade por trás disso. Eletricidade, gostei. Campo da inteligência artificial, mas é o subcampo que finalmente cumpriu promessas que a IA faz, sei lá, há décadas. A ideia central, que a gente vai explorar bastante, é usar redes neurais artificiais com muitas camadas. É essa profundidade que deixa elas aprenderem padrões que antes eram impossíveis para um computador entender. Certo. E o material já começa traçando uma linha bem clara entre o que veio antes, o machine learning clássico, e o deep learning. Eu sempre achei que deep learning era só tipo um nome mais chique para machine learning. Muita gente acha. Mas a diferença fundamental parece ser algo chamado engenharia de atributos. Em machine learning, um especialista humano tem que dizer para o modelo quais características dos dados são importantes. No deep learning, não. Isso é estranho. Parece que a gente está tirando o especialista da jogada. E essa é a grande virada. Mais do que tirar o especialista, é quase uma questão de humildade, sabe? A gente está admitindo que, para problemas realmente complexos, como reconhecer um rosto ou entender uma frase, uma máquina pode descobrir características muito mais sutis e eficazes a partir dos dados brutos do que um time de engenheiros conseguiria programar na mão. Então, em vez de dizer procure olhos, nariz, boca... Isso. Em vez disso, a gente dá para a rede 1 milhão de rostos e diz: descubra você o que faz um rosto ser um rosto. Ela aprende a ver bordas, depois formas, texturas, até chegar num conceito abstrato de rosto. A gente está, terceirizando a intuição. Espera, então, se a máquina está aprendendo tudo do zero, sem nenhuma dica, é por isso que ela precisa de, sei lá, uma montanha de dados. É como se ela tivesse que reinventar a roda toda vez, só que no final ela constrói uma roda muito melhor. Perfeita analogia. Exatamente isso. Essa liberdade de aprender por conta própria tem um custo altíssimo. Dados e poder computacional. Você precisa de um volume gigantesco de exemplos para esses padrões sutis começarem a aparecer. E o hardware para processar tudo isso? Exato. E processar tudo isso exige um hardware que não existia em larga escala até pouco tempo. As GPUs, as unidades de processamento gráfico. O material até tem uma nota sobre isso, né? Um aviso para não ignorar o tempo de processamento. É um lembrete de que essa mágica toda tem uma base física bem real e bem cara. Faz todo sentido. Então, a base de tudo são as redes neurais artificiais. A estrutura básica é uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas no meio e uma camada de saída. E a regra de ouro que o material aponta é que deep, ou profundo, significa simplesmente ter mais de uma camada oculta. Isso parece simples demais. Parece, né? Não pode ser só empilhar a mesma coisa várias vezes, certo? O guia fala de diferentes plantas ou arquiteturas, como CNNs, RNNs, transformers. São tipo peças de Lego diferentes que a gente usa para montar a rede. Exato. São como peças de Lego especializadas. É a analogia perfeita. Empilhar camadas idênticas de forma ingênua não leva a gente muito longe. O segredo está em usar tipos de camadas que são projetados para entender tipos específicos de dados. A arquitetura da rede é a estratégia que você usa para resolver um problema. E essas siglas são as estratégias mais famosas. Isso. São as mais famosas e eficazes que a gente tem hoje. Ok, vamos começar com a primeira. CNNs, as redes neurais convolucionais. O guia diz que elas são as rainhas da visão computacional. Com certeza. Se o problema envolve pixels, a primeira coisa que vem à mente é CNN.
Elas são projetadas para entender a estrutura espacial dos dados, como uma imagem. A grande sacada da CNN é um conceito chamado convolução, que na prática funciona como um detector de características que desliza pela imagem. Um detector, tipo um filtro. Exatamente. Uma camada pode aprender a detectar bordas verticais, a próxima aprende a combinar essas bordas para detectar cantos, a próxima combina cantos para detectar formas como um olho ou um pneu. É essa hierarquia que a torna tão poderosa para reconhecimento facial ou para detectar objetos num carro autônomo. Ela literalmente aprende a ver. Incrível. Então a CNN é para dados que têm uma estrutura de grade, como uma foto. Mas e para coisas que têm uma ordem, uma sequência no tempo, como um texto ou o preço de uma ação? Aí a estrutura espacial não importa tanto quanto a ordem em que as coisas acontecem, né? E para isso a gente tem outra peça de Lego. As RNNs, ou redes neurais recorrentes. A ideia aqui é a memória. Uma RNN processa uma sequência item por item, seja uma palavra numa frase ou um dado num gráfico. E a cada passo, ela mantém uma memória do que viu antes. Há um estado oculto, como o material chama. Isso, o estado oculto. Ele influencia como ela vai interpretar o próximo item. É como se a rede estivesse lendo uma frase e lembrando do começo para entender o final. Variações mais modernas, como as LSTMs e GRUs que o material cita, são basicamente RNNs com mecanismos de memória muito mais sofisticados, sabe? Capazes de lembrar de coisas por períodos mais longos. E aí chegamos na arquitetura que está em todas as manchetes hoje. Os Transformers. O material diz que eles meio que aposentaram as RNNs em muitas tarefas de linguagem. Isso é surpreendente. Como eles superaram essa ideia de memória sequencial? Eles mudaram o jogo completamente. Em vez de ler a frase palavra por palavra, mantendo uma memória de curto prazo como RNN, um Transformer olha para a frase inteira de uma só vez. A frase inteira? Como assim? Ele usa um mecanismo brilhante chamado atenção. Para cada palavra, ele consegue medir a importância de todas as outras palavras na frase para entender o contexto daquela palavra específica. É como se, para entender a palavra banco na frase, ele sentou no banco da praça, o mecanismo de atenção desse um peso enorme para as palavras sentou e praça. E ignorasse as outras. Exato. Essa habilidade de capturar relações de longa distância no texto de forma instantânea os tornou absurdamente poderosos. Todos os grandes modelos de linguagem, como GPT e BERT, são baseados nessa arquitetura. Uau! Então, em vez de ler como uma pessoa, da esquerda para a direita, um Transformer absorve o contexto todo de uma vez. Parece um superpoder. Ok, temos as arquiteturas, mas como uma rede dessas, seja uma CNN ou um Transformer, realmente aprende? O material descreve o processo de treinamento com os termos propagação direta, função de perda e retropropagação. Parece um ciclo? E é exatamente um ciclo de feedback. Na propagação direta, você passa um dado pela rede e ela faz uma previsão que no começo é completamente aleatória. Um chute. Um chute total. Aí vem a função de perda, que é basicamente uma fórmula matemática que mede o qual errado foi esse chute. E então vem o coração do aprendizado, a retropropagação, ou backpropagation. A beleza da retropropagação é que ela é um algoritmo para distribuir a culpa pelo erro. Ela calcula a contribuição de cada pequeno peso ou conexão na rede para o erro final. Então ela descobre exatamente quais neurônios erraram mais na previsão. Exatamente. E uma vez que você sabe quem culpar, um algoritmo de otimização entra em ação e faz um ajuste minúsculo em cada um desses pesos, na direção que teria diminuído o erro. Você repete esse ciclo milhões de vezes, com milhares de exemplos, e a cada ciclo, a rede como um todo fica um pouquinho menos errada. É um processo de refinamento gradual, então. Isso, não é um momento eureka, é um processo massivo e gradual. E no meio disso, o material dá muita importância para as funções de ativação, como ReLU e sigmoid. Aponta que é uma pegadinha de prova comum dizer que elas não são necessárias. Por quê? Elas parecem um detalhe técnico. Elas são tudo menos um detalhe.
Sem as funções de ativação, não importaria quantas camadas você empilhasse, a sua rede neural profunda se comportaria matematicamente como um modelo linear simples. Ou seja, só conseguiria aprender coisas simples, tipo uma linha reta. Perfeito! Ela só conseguiria aprender relações diretas e proporcionais. As funções de ativação introduzem a não linearidade no sistema. É o que permite que a rede aprenda padrões complexos e tortuosos, como os limites que separam o gato de um cachorro numa imagem. A ReLU, por exemplo, é super simples. Ela só deixa passar valores positivos e zeros negativos. Mas essa simples dobra no espaço de dados repetida milhões de vezes por toda a rede é o que permite que ela aproxime qualquer função complexa. Entendi. Então temos esse motor de aprendizado poderoso, mas que vem com um perigo enorme que o material destaca bastante. O equilíbrio entre aprender de verdade e simplesmente Decorar. o overfitting. Learning. Overfitting acontece quando o modelo fica tão complexo e é treinado por tanto tempo que ele não aprende só os padrões gerais dos seus dados, mas também o ruído, as pequenas imperfeições e as coincidências do seu conjunto de treino. É como o estudante que decora o gabarito. Exato! É como um estudante que decora o gabarito da prova em vez de aprender a matéria. Ele vai tirar 10 no simulado, mas vai zerar na prova real. Nossa, isso me lembra uma história clássica de IA que eu li, onde um modelo foi treinado para detectar tanques escondidos em árvores. Funcionou perfeitamente nos testes, mas falhou totalmente em campo. Eu conheço essa história. No final, descobriram que todas as fotos com tanques foram tiradas em dias nublados e as fotos sem tanques em dias ensolarados. A rede não aprendeu a ver tanques, aprendeu a ser um detector de tempo nublado. Isso é overfitting na sua forma mais traiçoeira, certo? Esse é o exemplo perfeito. Ele ilustra o perigo de forma brilhante. E é por isso que uma grande parte do trabalho em Deep Learning é usar técnicas para combater o overfitting. O material lista as principais: a regularização, que penaliza a rede por ter pesos muito grandes, forçando-a a encontrar soluções mais simples. E o dropout? E o dropout, que é uma técnica meio maluca onde, durante o treinamento, você desliga aleatoriamente alguns neurônios. Isso força a rede a não depender de um único caminho ou de um pequeno grupo de neurônios super especializados, tornando-a mais robusta. O guia também menciona o aumento de dados e o Worley Stopping. Sim, o aumento de dados é outra técnica genial, especialmente para imagens. Você pega as suas fotos de treino e cria novas versões com pequenas alterações. Gira um pouco, muda o brilho, dá um zoom. Isso ensina o modelo que um gato ainda é um gato, mesmo que esteja de cabeça para baixo ou numa foto mais escura. E o early stopping parece o mais óbvio. É o mais intuitivo de todos. Você monitora a performance do modelo em um conjunto de dados de validação que ele nunca viu e, no momento em que a performance nesse conjunto começa a piorar, você para tudo. É o equivalente a tirar o livro do estudante na noite anterior à prova para ele não ficar tentando decorar mais nada e acabar se confundindo. Certo. Teoria, arquiteturas, desafios. Acho que temos um bom mapa. Mas vamos trazer isso para o concreto. O material lista vários exemplos, e é aí que a gente vê o impacto disso tudo. É o momento em que a teoria encontra a realidade, né? Quando a gente fala com a Alexa ou a Siri, o reconhecimento de voz está sendo feito por redes profundas, provavelmente uma combinação de arquiteturas recorrentes e transformers. Na medicina também, né? Muito. Na medicina, as CNNs estão analisando exames de imagem como radiografias e ressonâncias e encontrando padrões de doenças que às vezes passam despercebidos até por radiologistas experientes. E o Google Translate, que hoje usa Transformers para fazer traduções que soam muito mais naturais. Mas vamos pegar um exemplo mais recente que o guia cita. Midjourney, que gera imagens a partir de texto. Como isso funciona conectando com o que a gente discutiu? O Midjourney é um casamento perfeito dessas arquiteturas. Primeiro, ele usa um modelo de linguagem gigante, baseado em Transformers, para entender o significado e a nuance do seu texto. Ele transforma um astronauta montado em um cavalo, no estilo de Van Gogh, numa representação matemática. Um vetor de números que captura essa ideia abstrata. Ok, então ele entende o texto e a imagem. Depois, um outro tipo de rede neural
provavelmente um modelo de difusão, pega esse vetor e o usa como guia para gerar uma imagem do zero, pixel por pixel, que corresponda àquela ideia. É a união do entendimento de linguagem dos Transformers com o poder de geração visual de outras arquiteturas de visão. Nossa, fez todo sentido. É a tradução de um tipo de dado para outro, de texto para pixels, mediada por essas redes. Ok, para fechar o ciclo, o material dá umas dicas finais. Um resumo prático. As associações mentais. CNN para imagem, RN para sequência, Transformer para linguagem. São atalhos mentais super úteis. E os lembretes? Deep significa mais de uma camada oculta e funções de ativação são sempre necessárias. Para quem está estudando para uma prova, como parece ser o caso do nosso material-fonte, essas associações são ouro. Elas ajudam a organizar o conhecimento e a responder rapidamente. Mas o mais importante é entender o porquê por trás delas, como a gente discutiu aqui. Fazendo uma retrospectiva do nosso mergulho, acho que saio com algumas ideias bem mais claras. A primeira é que a grande virada do Deep Learning é essa humildade de deixar a máquina descobrir as características importantes sozinha. Exato. A segunda é que não existe uma rede neural. A arquitetura é uma escolha estratégica que depende totalmente do problema. E por último, que o trabalho de verdade não é só construir a rede, mas domá-la, garantir que ela aprenda a generalizar para o mundo real e não apenas decore o livro didático. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo? Nós vimos como diferentes arquiteturas são especializadas. CNNs para o espaço, RNNs para o tempo, Transformers para relações. O que estamos começando a ver agora, e que o material nem chega a tocar, é a convergência. Modelos que combinam essas habilidades. Uma fusão. Pense em um sistema que assiste a um vídeo, usando uma CNN para entender cada quadro, ouve o áudio com uma RNN ou Transformer e lê as legendas com outro Transformer. E então consegue responder a uma pergunta complexa sobre o que aconteceu. Essa fusão de modalidades é a próxima fronteira. Isso me leva a uma reflexão. À medida que esses modelos se tornam capazes de perceber e raciocinar sobre o mundo de uma forma cada vez mais holística, como a nossa, o que fundamentalmente ainda os diferencia da nossa própria inteligência?